Olá pessoal, hoje vamos começar a nossa aula de História. No capítulo 3, a gente vai fazer da página 52 à página 59. O capítulo 3 está falando sobre o mundo em movimento, ok? Para começar, como sempre, a aula de História sempre começa com alguma arte, certo? E a de hoje, com o tema A Cidade em uma Imagem, vamos fazer um porta-retrato. É tipo uma dobradura, tá bom? Esse porta-retrato. Então, vamos lá. Vou pegar uma folha. Tamanho mais ou menos, essa tá um pouquinho maior que uma de uma sulfite, né? Eu não fiquei com medo de ficar pequeno demais para vocês visualizarem. Tá? Um retângulo, eu vou dobrá-lo no meio. Marca lá, ó, dobrou no meio e marcou. Igual tá na imagem no livro. Certo? Dobrou no meio. Peguei outra aqui. Aí vai fazer o quê? Dobrou no meio. Vai pegar e dobrar no meio novamente. Marca lá. A gente faz sempre quando vai dobrar algo no meio, né? Marca. Dobrou no meio. A estrutura já tá pronta, que é para ele ficar mais ou menos assim, certo? Vendo? Tá? Aí tá mostrando lá no 3 e no 4. Quando ele estiver assim, dobradinho já em 4, vai pegar, ó, uma partezinha pra gente fazer esse recorte para poder colocar a foto. Tudo bem? Então, eu vou de novo. Tinha dobrado no meio e dobrei no meio de novo, certo? Só que eu vou fazer assim para facilitar de cortar, tá bom? Ó, abre um pouquinho, já tá marcado aqui onde é o meio. Eu acho mais fácil pegar e marcar assim, ó. Mas aí é de cada um. Porque eu vou cortar, pode riscar também, mas eu vou cortar essa parte. Aqui, ó. Eu vou cortar mais ou menos, ó, não sei fazer reto, hein? Dá pra verem? Conseguem ver? Ó, a gente vai cortar mais ou menos assim, certo? Então, pra ficar mais fácil pra mim, eu gosto de dar uma dobradinha, que aí eu já vou pra tesoura, ó. Estão vendo onde a gente onde marcou, né? Aí a gente vai com a tesoura. Não tá reto, deixa eu arrumar. Do outro lado. Vão vendo aí, tá? Cuidado para não ultrapassar e não cortar demais, que aí estraga e não vai ficar a estrutura do porta-retrato, tá bom? Termino de cortar o retângulo. Opa. Tentar dar uma acertadinha, pessoal. Vamos ver. Mais ou menos. Só dar uma acertadinha se ficar alguma falhinha. Mais ou menos assim, só para vocês terem uma ideia, tá? Aí, marca bem, que aí a estrutura, ele já fica assim, em pezinho, ok? Essa é a intenção. Aí, tá falando assim na atividade, pra ver? Aí tá falando assim, faça um desenho ou uma pintura numa folhinha que represente a sua cidade.
Então, a nossa cidade é São Vicente. Eu coloquei, não sei se dá para vocês verem que saiu assim clarinho, porque era muito céu e mar. Eu tirei uma foto da Ponte Pêncil, que representa a nossa cidade de São Vicente. Se vocês quiserem qualquer outro ponto, pode ser turístico ou não, mas que seja de São Vicente, aí coloquem nessa nossa moldura, tudo bem? Que tem a ver com a matéria de hoje, ok? Fácil? Acho que sim, né? Bom, agora nós vamos para a atividade em si, a formação e o desenvolvimento das cidades. Então, a gente citou aí porque a gente vai chegar na nossa cidade, né? Mas vamos relembrar que história nós estamos vindo da pré-história, né? A gente acabou de vir dos homens das cavernas, de Neandertal. Então, essas cidades ainda não são as cidades atuais. Nós vamos começar falando da formação das cidades antigas, que é o que está aí. Mesopotâmia, Grécia Antiga, sabe quando falam nos filmes? Então, são essas cidades primeiro, tá? Que história que a gente está nessa época ainda. Aí tem lá. As cidades agora são muito difíceis, né? São sedes municipais, são consideradas áreas urbanas, né? Mas naquela época, os seres humanos que tinham nas cidades eram o quê? Por que era considerado cidade? Porque eram agrupamentos de pessoas. Agrupamentos de pessoas, eles já falavam que era uma comunidade, então ali vão formando as cidades, tá? E aí, lógico que com o passar do tempo elas foram se desenvolvendo, mas ainda estamos nessa época aí, que são pequenos agrupamentos de pessoas que foram formando essas cidades, tá? Ainda trabalhavam muito com a agricultura, só que aí eles já tiravam o quê? Os produtos para a sua subsistência. O que é isso? Para eles mesmos existirem e se sustentarem, e se alimentarem e sobreviverem, tá? Teve ali, o que a gente vai indo? Vai indo na página 54, o desenvolvimento do comércio e da escrita. Como está tendo uma evolução das cidades, das pessoas, o comércio também foi evoluindo. Não sei se lembram, se já aprenderam sobre o escambo, que era a troca. Não existia ainda real, dólar, né? Esse tipo de dinheiro, de moeda para se pagar pelo produto. Era a troca. Eu na minha casa, eu planto mandioca, mas aquela semana eu quero comer galinha. Eu vou lá naquele produtor, naquela pessoa que cuida, que cria galinhas e trocava. Você quer trocar uma galinha pelas mandiocas? Sim, eles faziam essa troca, certo? Quando foram tendo esses agrupamentos, essas cidades foram crescendo, essas pessoas foram ficando em maior quantidade, o que eles faziam? Começavam a ir para um local, como se fosse, um centro comercial, e ali eles faziam as trocas. Em vez de eu ir na casa do fulano que plantava cenoura, eles faziam essas trocas todas já naquele comércio, naquele lugar. Então, já todo mundo ia trocando o produto pelo que tinha e pelo que queria, certo? Mas aí também vai ter no progresso, porque também vai ter no progresso da escrita. Ao longo dos séculos eles vão alterando e aperfeiçoando cada vez mais a forma de escrever. E isso vai passando. Não é de um ano para o outro, pessoal, tá? São de muitos, de décadas, de milhares, centenas de anos, tá? Que isso vai acontecendo. Na página 55, o comércio e a expansão de fronteiras. Daqui a pouco já começa a não ser mais o suficiente aquele lugar, aquelas coisas do local. Então vão começar a fazer o quê? Eles vão começar a
ir para outros lugares, lógico que naquela época faziam viagens, né, via mar, não cruzeiro de luxo igual existe agora, isso não existia, pessoal, né, quando iam pessoas naquelas naus, aqueles barcos antigos, explorarem, tá, vão entrar nisso ainda, é uma coisa muito primitiva, muito de começo mesmo, ninguém conhecia nada, eles não sabiam o que eles iam encontrar, o que eles iriam encontrar, vão começar a acontecer essas viagens, certo? As propriedades, os fenícios, eles que são grandes exploradores, tá? O comércio vai começando a diferenciar, ele vai tendo, vai sendo autossuficiente. Eu vou ler para vocês, que é bem legal, a gente quando lê um texto se aprofundar, principalmente nas palavrinhas que estão em destaque, né? Tenho ali, ó, que aí a gente vai entendendo melhor. Tenho ali autossuficientes, que é uma palavra bem grandona, e os fenícios. Aí eu tenho lá no glossário lá do texto. Autossuficiente, que tem quantidade suficiente ou satisfatória para o próprio consumo, que não precisa buscar produtos ou materiais ou matérias-primas em outro lugar. Alguns são autossuficientes na pré-história, eles se acham, né? Mas aí depois eles vão vendo que aquilo não é mais o suficiente, né? Os fenícios. Olha que legal, que a gente já vai conhecendo outros povos, né? As trocas comerciais variavam de lugar para outro e alguns povos da antiguidade tinham muita participação nisso. Olha lá, os fenícios, povo que a partir de 3000 antes de Cristo, lembram que eu mostrei até na lousa? Antes de Cristo, muito tempo atrás, muito tempo atrás. Estabeleceu-se em uma região na costa do mar Mediterrâneo, posteriormente chamada Fenícia. Hoje a região corresponde à parte da Síria, Israel e Líbano, né? Que depois a gente sabe que os lugares vão mudando de nome, vão mudando de tamanho territorial, que a gente já até conversou sobre isso, né? Então, o que eles faziam? Eles tinham um comércio muito característico. Tem ali, se vocês quiserem, para destacar bem, para ver bem detalhadamente, tem lá na página 174 a rota comercial dos fenícios. Vamos lá? Então, aqui no mapa, né, da página 174, tá lá. Então, só para vocês verem, tá? Página 174, esse de cima. Tá escrito rotas comerciais dos fenícios. Aí tem lá, parte que tá de verde é a Fenícia, que tá pintadinho de verde a Fenícia, de verde escuro. Tem de verde claro a área da colonização da Fenícia, ok, que tudo faz parte da Fenícia. O que eu quero que vocês prestem atenção é onde está marcado os riscos de verde, mais os riscos, que está mostrando a rota, é o que a gente quer ver. Todos os lugares que os fenícios navegavam para fazer esse comércio. Tá? Dá uma olhadinha aí na legenda de vocês que vocês vão ver. Tá escrito rotas comerciais. E aí vocês vão ver como eles iam para longe para fazer esse comércio, tá? Aí voltando lá no texto, aqui na página 55, tá mostrando, tá destacando, né? Que muitos estudiosos, eles consideravam os fenícios os comerciantes da época, tá? Deste período, tá bom? E aí continua, né? Falando que aí foi tendo esse comércio, foram tendo as feiras igual a gente tem hoje, né? Barraquinha com os produtos, aí tinham lugares que tinham fixos já, né? Que eu citei já anteriormente, e tinha aquelas que iam de um lugar para outro, que se chama itinerante,
Que num dia está num lugar, no outro dia está em outro, tudo bem? Isso foi mostrando toda a expansão comercial da época. Aí tá lá na 56, no último quadrinho tá lá. A expansão do comércio envolveu o deslocamento de pessoas, ida de pessoas de um lugar a outro, e de mercadorias por longas distâncias, o que possibilitou o surgimento de diferentes rotas, né? Vai para tal lado, vai descobrir que terras tem para aquele lado, vai para o outro lado, vai descobrir que povos tem daquele lado. E surgimento, né, além de origem e do crescimento de várias cidades, porque aí foi igual quando vamos chegar no descobrimento do Brasil, também foi assim, né? A rota era para a Índia, aí viu essa terra aqui, opa, vamos ver o que tem lá. Vieram, exploraram e viraram as cidades, outras colonizações, certo? Então vamos lá. Na página 57, falando disso, de descobrimento, não chegamos aí ainda, tá? Só para chegarmos na pesquisa histórica. Nessa pesquisa aqui da página 57, eu transferi ela para folhinhas, tá? Que vocês vão receber. Essa pesquisa histórica vamos conhecer um pouco a cidade onde está localizada a nossa escola? Cidade de São Vicente, né? Aí vai ter lá, faça uma pesquisa e responda. De que maneira a cidade foi fundada? Vocês vão relembrar de descobrimento do Brasil, né? Da fundação de São Vicente, né? Lá da encenação. Quem foram os primeiros habitantes locais? Quem vivia aqui antes? Qual é a data da fundação da cidade? Como foi escolhido o nome dela? Quais os principais povos que contribuíram para a formação do povo de São Vicente? Quais são as principais atividades econômicas? Aqui é o quê? Aqui é turismo? O que tem aqui de cultural? Dá uma pesquisada e cita. E no final, pinte a bandeira de São Vicente. Pesquisa e pinta nas cores corretinho, tá bom? Tá bem claro, tá bem simples para vocês fazerem. Voltando ao livro, aí temos as atividades referentes ao texto lido anteriormente. Aí temos lá. Temos relacione os motivos que lê. Para que eles acharam que deveriam ir para outros lugares, as expansões das cidades. Por quê? Por que isso aconteceu? Né? Principais motivos. Por que as pessoas iam para outros lugares? De que modo o comércio contribuiu para o crescimento das cidades? Aí tem a imagem, tem duas imagens. Quais são as atividades econômicas representadas em cada imagem? E de que maneira essas formas de trabalho têm a ver com a expansão das primeiras cidades? E na última página, na 59, eu tenho lá uma feira, né? Uma feira tipo, como é o nome lá? O Mercadão de São Paulo, né? Ele é bem parecido assim, só que esse é lá de Istambul, né? Aí eu tenho um mapinha de Istambul, importante centro comercial. Aí embaixo tem duas perguntinhas. Escreva uma frase sobre a relação entre a quantidade de pessoas e a variedade de produtos oferecidos para o desenvolvimento do comércio, né? Eu vou lá olhar. Será que tem variedade de pessoas, variedade de produtos? Tem lá mostrando no textinho da foto do Mercadão de Istambul, falando quantas lojas tem, população, né, da Turquia, lá da cidade da Turquia. Então, por quê? Qual é a relação que tem entre a quantidade de pessoas e de produtos? E observe o mapa com a localização de Istambul. Você considera que ela facilita o comércio, a localização dela? Sim ou não e por quê? Tá bom? Foi bem extensa essa aula, mas espero que tenham entendido bem, tá? Beijos!